Mauro César, assim como o Corinthians, mas mais suave, não tem ameaça de morte, não tem nada disso, o Flamengo vive uma situação também delicada envolvendo torcidas organizadas. Foi marcada uma reunião com as torcidas organizadas. O próprio Marcos Braz disse em entrevista não, né? Ele deu uma declaração para o Guilherme Silva, nosso repórter aqui da Jovem Pan. Ele falou, eu não seria burro, foi pro Rodrigo Viga, na verdade. Eu não seria burro de marcar uma reunião de jogadores com as torcidas organizadas se eles não tivessem concordado. Muitas pessoas de dentro do Flamengo, inclusive, disseram que foi um pedido de alguns grandes nomes do elenco do Flamengo depois dessa situação do aeroporto, que você lembrou, que o time passou pelos fundos e não cruzou com a torcida organizada que queria jogar pipoca nos jogadores. Essa reunião ela foi desmarcada uma vez, foi remarcada e foi desmarcada novamente. As torcidas organizadas, elas já têm uma manifestação marcada amanhã no CT do Ninho do Urubu, às 8 horas da manhã. As duas principais torcidas organizadas do Flamengo. Ou seja, é um horário que eles querem pegar a chegada dos jogadores ao CT do Ninho do Urubu. O que falar sobre essa situação tensa no Flamengo, Mauro? Por que essas reuniões foram desmarcadas? A notícia que eu tenho é que a segunda foi porque teve um cancelamento de uma reunião também com conselheiros, e aí conselheiros cobraram. Tá bom. Mas e aí, desmarcaram com os conselheiros e vai continuar tendo reunião com torcida organizada? Mas eu quero saber também a sua opinião, você que também tem bastante fontes dentro do Flamengo. E o que você acha que pode acontecer amanhã no CT do Ninho do Urubu, nessa manifestação das torcidas organizadas? Confusão. Vai acontecer muita confusão, né? Porque os jogadores certamente não vão ser tratados com flores e com carinho, e sim com palavras não muito agradáveis, né? Pode ser que isso gere até um atraso do embarque, que eles treinam e viajam para Goiânia, dependendo de quanto tempo isso durar, essa manifestação, eles podem até ter dificuldade de se deslocar, o Ninho do Urubu fica muito longe, né? Então, mais o trânsito da cidade, tudo mais para chegar no aeroporto, isso tem que ser feito com uma certa antecedência. E eu acho que isso aí é assim, típico dos clubes brasileiros, né? Porque eu acho que não tem que dar satisfação nem para conselheiro, nem para ninguém. Tem que fazer o trabalho e falar para a torcida. A torcida do clube... Uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, vamos sair do Flamengo, vamos pegar o Corinthians de novo. Por que o Corinthians arrecada muito dinheiro? Porque ele tem milhões e milhões e milhões de torcedores. E por que o Juventus, lá da Moca, não arrecada tanto dinheiro? Porque ele tem poucos torcedores. Simples assim. Então, se é para dar satisfação, fale para a massa, fale para a torcida, fale para o cara que mora lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro. Não vai falar para um grupelho ali de conselheiros, que aliás, ou então vai falar para o Conselho Deliberativo. Todos os conselheiros estão convocados, vai haver uma reunião com o vice-futebol e ele vai dar explicações a respeito do time e tal, babá. Aí faz mais sentido. Você falou com todos os conselheiros. Agora um grupo de... Isso sai da empresa. Conselheiros reclamam. Conselheiros falam. Quantos conselheiros? 5, 6? Que peso esses caras têm? Que importância essas pessoas têm? Por que eles são melhores que o torcedor, esse que eu falei há pouco, que vai a todo jogo, pagando ingresso, viajando e tal? Por quê? Porque eles são conselheiros? Ora bolas, o clube não pode ser o clubinho da Zona Sul. O Flamengo é um clube nacional, internacional. Posso falar, Mauro? Porque eu acho que é porque eles dão voto, né? É porque dão voto. É o problema da política nos clubes, né? Exato. A política dos clubes, mas é bizarro. Isso tem que ser atacado e criticado. O sócio-torcedor. O sócio-torcedor é engraçado. No caso do Flamengo e outros clubes. Olha, vire sócio, contribua mensalmente com o seu dízimo aqui. O Bonito vai lá e paga, né? Aí chega na hora de votar. Não, você não vai votar. Você tem que ser sócio proprietário. E essa gestão, inclusive, esvaziou o sócio chamado Off Rio, que é o sócio de outros estados que não moram no Rio de Janeiro e que tinha a possibilidade de votar, e eles pioraram a situação, encareceram e tal, e com isso, evidentemente, muita gente deve ter desistido. E a mesma coisa vale com a torcida. Eu acho que a organizada ela pode se manifestar, ela pode fazer o que ela quiser, mas dentro de um certo limite. Agora, por que eles vão ter que falar com... O que eu entendi, assim, tentando pensar no que o Marcos Braz pensou, embora não concorde, tá? Deixando bem claro, mas eu imagino que ele tentou meio que ser... Ele é político, né? Ele é vereador. Tentou ser político e isso vai sair um tiro no pé, porque certamente os protestos vão ser contra ele. Tem muita gente reclamando do fato dele acumular o cargo, né, de vereador juntamente com a vice-presidência de futebol. Agora, tem um negócio engraçado no Flamengo e em outros clubes, não, queremos o profissionalismo. Tirando o vice-presidente, todo mundo abaixo dele é profissional. Todos são remunerados. Então você precisa mudar os profissionais, né? Porque profissionalismo já há. Não são só os jogadores, não é só o técnico. Você tem um diretor executivo, você tem um gerente de futebol,
que chama-se Fabinho Soldado, ex-volante, que eu não sei o que faz lá. Tem o Juan, ex-zagueiro, que é gerente técnico, uma coisa assim. Também, todo respeito ao Juan, um cara muito legal, mas não sei o que ele faz lá exatamente no dia a dia. Quais são as tarefas dele? E tem um monte de gente lá, tem supervisor e tal. Bruno Spindel, que é o diretor de futebol. Que é o diretor de futebol, Bruno Spindel. Exato, são todos funcionários do Flamengo. Então, o profissionalismo existe. E tem um chefe que é amador, que é um cargo estatutário. Agora, se não está funcionando, então vamos questionar essa equipe de profissionais. Aliás, quando fritaram o Rogério Ceni ali dentro, partiu de alguns desses profissionais. Um deles até vazava áudio, aí depois foi demitido. E deram uma importância danada para o áudio. Como se quem é esse cara? Quer dizer, o futebol tem coisas muito bizarras, né? Agora, Mauro, fica nítido também que tenta haver uma fritura do Marcos Braz, né? São conselheiros, são grupos políticos. A gente sabe que o Marcos Braz ele tem uma relação, não tem uma boa relação com um nome que é muito forte dentro do Flamengo, que é o BAP. Eles não têm uma boa relação, há anos já que isso acontece. E será que seria um momento de crise tentando ser aproveitado por esses grupos políticos contrários ao Marcos Braz? Porque agora, inclusive, vai ter essa reunião para tentar deixar claro que um dirigente do Flamengo, um cargo político do Flamengo, não pode ser ocupado por alguém que tem um cargo público. É totalmente uma forma de tentar minar o Marcos Braz. Claro. Eu estou aqui do lado do Piperno, que é muito mais capacitado do que eu para falar sobre comentários políticos, mas eu vou usar um paralelo com a política. Como é que se forma um governo de coalizão? Você chega ali, se junta com vários partidos de diferentes correntes, né, de uma extrema a outra, para você ter apoio e ter condições de governar. Só que você tem ali um balaio de gato onde os caras estão se matando o tempo todo, seus aliados se detestam, né? Essa é a gestão Landim. Ele se uniu a vários grupos, conseguiu uma eleição. Depois, para ter controle do conselho administrativo e poder ter um poder mais absoluto, ele se juntou com mais gente. Você pega um cara como Cacau Cota, era da gestão da Patrícia Amorim. Ele é o cara, um dos caras que fazem parte da gestão do Flamengo. Para citar um nome, nada contra ele pessoalmente, mas ele era da gestão da Patrícia Amorim. Quando esses caras assumiram o poder, que não foi o Bandeiro de Melo que bolou toda aquela revolução, foi o Landim, com o BAP, com o Valim Vasconcelos, com o Langoni, que até já faleceu, com o Tostes, foram essas pessoas ali, entre outras. A ideia era ficar totalmente distante do que era a Patrícia Amorim, numa gestão muito ruim. E tem gente ligada à época a Patrícia Amorim que faz parte. Ou seja, isso é um governo de coalizão. Então você tem gente que se detesta dentro da mesma gestão. Isso tem efeitos colaterais. E o presidente tem que ficar equilibrando o prato, que nem um daqueles equilibristas chineses ali, e não deve ser tão fácil fazer isso. E agora ele está fora do Brasil por questões pessoais. Então é bem complicado. Agora, profissionalismo significa o quê? Esvaziar o poder dessa gente toda. É colocar alguém capaz para tocar o barco sem ter que dar satisfação a esses grupos políticos. Aí você consegue resolver. É possível, é possível. O CT fica bem distante do clube. Então aqui é o CT, aqui é o futebol. Aqui manda esse profissional contratado. Tem que ser um cara bom. Põe um cara à frente. Ninguém enche o saco, ninguém entra aqui. Vocês ficam lá no clube, na piscina, jogando baralho, bocha e não enchendo o saco. Porque é isso. Esses conselheiros, esses sócios, eles acham que são donos do clube. Eles não são donos do clube. O clube é o que é, vale para o Flamengo e para todos os grandes clubes do Brasil, até os médios e menores. Por conta dos seus torcedores. A receita que o clube fatura, faturou 1 bilhão. Não é porque o cara é conselheiro, porque o outro paga mensalidade, porque reformou a piscina. É porque você tem dinheiro de televisão, venda de jogador. E tudo isso acontece porque a marca vale muito. E tem milhões de pessoas que seguem aquele clube. E a gente não está muito distante de mudar esse cenário, porque quem detém o poder não vai largá-lo. E é informação, não é suposição, tá? Tem uma tentativa hoje de fritura do Marcos Braz no Flamengo. São conselheiros, são grupos políticos. O Marcos Braz está num momento bem delicado. Agora, pela informação que eu tenho, o Landim defende o Marcos Braz. O Landim tem o objetivo ainda de proteger o Marcos Braz. Não está cedendo a essa pressão. Agora, nesse momento, dentro do Flamengo, há grupos políticos, há conselheiros que estão tentando aproveitar dessa crise para minar o Marcos Braz, que é uma pessoa, muitas vezes, não muito querida, principalmente pelo BAP. Isso não é novidade, o BAP não está na diretoria do Flamengo nesse momento, mas é um homem muito forte dentro do Flamengo. Então, é uma situação política muito tensa no Flamengo nesse momento. Agora, provavelmente, não sei, Mauro, se você concorda comigo, só para fechar, eu acho que o Landim não vai deixar o Marcos Braz cair nesse momento.
Eu acho que ele está fora do Brasil, né? Eu acho pouco provável. Mas aí tem uma outra questão. O Marcos Braz, ele vira vice-futebol depois que o Landim foi eleito a primeira vez, né? Tanto que quando o Abel Braga foi contratado como técnico, o Marcos Braz nem era ainda o vice-futebol. E por que ele ganhou essa pasta? Né? Porque ele foi campeão brasileiro, foi o dirigente campeão brasileiro em 2009 e tal? Não. Porque ele faz parte de um grupo político. Então você distribui cargos, exatamente como na política. Eu vou dar esse ministério para esse partido, esse aqui, essa secretaria, aquela acontece no âmbito municipal, subprefeituras e secretarias municipais, no âmbito estadual. E acontece em clube de futebol. Então essa vice-presidência do fulaninho. Algumas vice-presidências em clube de futebol não tem nenhuma importância, mas o cara tem aquele status de ser vice-presidente, de adentrar o camarote, de, não, porque eu consigo falar com fulano e tal, por vaidade. E isso é muito péssimo, né? Isso é uma coisa muito atrasada. Isso precisa mudar urgentemente, mas tão cedo não vai acontecer. E é impressionante, né, Piperno? Porque toda essa politicagem sempre interfere dentro do campo. Sempre interfere dentro do campo. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro, olha o que aconteceu com o Vasco, indo em casos assim, né, que você vai no limite. Até quando os clubes brasileiros vão viver essa política, como disse o Mauro, nos bastidores? Todo clube de futebol tem a turma do centrão do conselho, né? Aí você tem que agradar os caras. Isso, aliás, a turma que eu chamo de a turma da carteirinha, né? É carteirinha para entrar na tribuna, é carteirinha para viajar, para pegar uma carona no jato lá da presidente e tal. Sempre existiu isso. E quanto mais isso existe, pior para o clube, mais atrasado o clube vai ficando. Então, assim, os clubes que conseguem melhorar um pouco, os clubes que conseguem avançar, são os clubes exatamente que, de certa forma, conseguem ou compor melhor, ou então se livrar disso aí. Você vê, por exemplo, no caso do Brás, quem que é mais conhecido? Você pega, enfim, você sai na rua lá no Rio de Janeiro, parar lá uns 10, 12 caras lá, enfim, pertinho da praia e falar, escuta, me fala o nome de uma meia dúzia de deputados estaduais. E talvez o cara não saiba, mas ele sabe quem é o Marcos Braz. Então, olha o status, olha o tamanho desse cargo. Isso acontece com o Corinthians, isso acontece lá com o Grêmio. Toda hora tem gente ligada a esses clubes que é candidato a alguma coisa. Agora tem gente que, inclusive, é candidato a governador, até no sul do país. Aí, então, é óbvio que isso dá muito status e é óbvio que isso também vai se tornando o meio de vida do cara que entrou lá e não quer sair mais. Só que aí que tá o negócio, ele não quer sair mais. Só que vem o grupo novo também quer emplacar alguém. Aí começa a faltar cargo para muito interesse. E isso vai minando uma série de clubes. Você falou do Cruzeiro, você falou de outros aí. Então, na maior pindaíba do mundo, vai ver como era a política interna. Então, isso é algo muito comum a todos os clubes aqui do Brasil. Agora, está acontecendo um fenômeno no futebol brasileiro que tem relação com isso aí. Que são clubes pequenos, médios, que estão crescendo e que trazem e que vêm, são produtos de projetos empresariais em vários estados. Você pega lá no Piauí o Altos, que enfim, esses dias ganhou de 6-7 lá do Flamengo do Piauí. Vai jogar com o Flamengo na Copa do Brasil. Que vai jogar com o Flamengo. O Altos é um time de, acho que 2017, 2015, é um clube jovem. Você vê esse Brusque, você vê, por exemplo, o Bragantino, o Mirassol, tem um monte pelo país todo, o Cuiabá. Então, esses clubes, eles começam a substituir, começam a tomar lugar de clubes de camisas tradicionais. Aí você olha para uma Série C do futebol brasileiro, você vai encontrar o Vitória, você vai encontrar um monte de marca conhecida que está indo pro buraco e não vão se levantar mais.